Fala pessoal, boa noite ou madrugada, no caso, né? São 2h08 da manhã. Eu vou fazer esse vídeo aqui, mais um vídeo, né, das séries que eu estou fazendo no novo canal que eu fiz no YouTube, para a gente poder estudar um pouco da palavra na madrugada. Eu vou, com esse canal, a minha intenção é pegar as melhores pregações com os pastores que são pastores corajosos e pastores sábios, entendeu? Aqueles pastores direcionados por Deus, que eu sinto que o Senhor tem eles como uma ferramenta para esse mundo que nós vivemos. Então, o pastor que eu vou colocar hoje é o pastor Nathan Rufino. Acompanho muito as pregações dele, é um pastor muito inteligente, muito sábio. Que Deus continue abençoando ele. Pastor Rufino, que esse vídeo, eu só vou passar sempre os vídeos que eu vou passar, eu não vou passar vídeos criticando pastor nenhum. Vou passar vídeos trazendo a luz da palavra, como o primeiro vídeo que eu passei, falando sobre dízimos e Malaquias 3. Então, esse vídeo agora, o pastor Nathan Rufino, ele vai estar falando sobre a teoria da prosperidade, né? A gente vê em algumas congregações. Vou analisar, eu não vi esse vídeo, vou acompanhar pela primeira vez. Hoje estou atarefado, vou estar trabalhando ao mesmo tempo, vou estar aqui com um vídeo aqui, mas o foco todo é ele explanando a palavra de Deus, entendeu? E eu simplesmente estou repassando aquilo que, se alguém quiser ver o canal dele, entendeu? Nathan Rufino. Se houver momentos assim que eu venha a ser tocado assim em falar alguma coisa, eu vou dar um pausezinho e parar aqui o serviço aqui e comentar, né? Mas esse vídeo aqui eu vou procurar deixar ele, porque ele já é um pouco extenso, entendeu? Então, para os irmãos e amigos e colegas aí, eu estou pegando esses melhores pregadores da palavra e estou colocando aqui para compartilhar com vocês o que eu sempre escuto na madrugada quando eu estou trabalhando. Então agora eu senti no coração esse ano em pegar, mesmo que eu esteja tarefado aqui, eu colocar. Vai ter dias que eu vou poder estar mais de frente comentando com o vídeo anterior, mas hoje não, hoje eu vou estar trabalhando aqui. Se houver algum momento eu dou um pausezinho aqui, venho comento alguma coisa. Mas espero que esse vídeo edifique muito a vida de vocês e que vocês aprendam como eu venho aprendendo muito com ele, não apenas com ele, mas com outros pastores também que pregam e estudam muito a palavra de Deus. Então Deus abençoe vocês aí, assistam o vídeo comigo. Amém, gente. Olha só, primeira coisa que eu quero dizer, eu tenho muita coisa para falar. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje à noite é sobre prosperidade bíblica, sobre finanças, dinheiro, cobiça, doações, dízimos, coisas relacionadas ao tema. Mas eu sei que eu não vou conseguir falar tudo o que eu gostaria, porque o meu esboço aqui, ele está relativamente grande e tem muita coisa importante. Então, se porventura eu tiver que parar no meio do caminho por causa do tempo, então vocês vão ficar com uma sensação de frustração, porque vocês vão querer o restante da explicação. Então vai ser uma espécie de degustação glorificada, tá? De um seminário que um dia o pastor Flávio vai fazer aqui nessa igreja, tá? É uma degustação glorificada. Sobre essa questão de finanças, dinheiro e tudo mais, eu quero começar dizendo o seguinte:
na Bíblia como um todo, nós temos 31.102, 101, dependendo da versão, versículos. Essa é a quantidade de versículos que nós temos na Bíblia, né? O pessoal que programa computadores, que faz módulos de Bíblias para os aplicativos, sabem isso de qual é salteado, porque a gente acaba mexendo muito e fica esse número cravado, né? Cada versículo vai para uma linha e acaba gerando 31.102 linhas. Então, ao todo, o número de versículos que nós temos são esses. Uma vez eu li o livro de um autor e ele dizia que em toda a Bíblia nós temos 215 versículos que falam especificamente sobre fé. Não estou dizendo que seja, pode ser que sim, eu não fui atrás para conferir, mas a pessoa publicou isso num livro, dando a cara a tapa, dizendo que era exatamente isso que acontecia. Dizia ele: há também na Bíblia 218 versículos que falam especificamente sobre salvação e 500 versículos que falam sobre oração. No entanto, sobre coisas relacionadas ao dinheiro, diz ele que nós temos aproximadamente 2.084, 85 versículos. Então há uma discrepância muito grande, né? 215 sobre fé, 218 sobre salvação, 500 sobre oração e 2.085 sobre dinheiro. Não é porque o dinheiro seja o assunto mais importante da Bíblia, ou seja, a marca de um cristão fiel a Deus, ou seja, a coisa sobre a qual a gente deva mais se preocupar. Talvez seja o assunto com o qual o fiel, o servo de Deus, mais tenha problema. Isso pode ser, né? Porque, por exemplo, das coisas que no Novo Testamento se manda fugir, só tem duas delas. Nem do diabo a Bíblia manda o crente fugir. A Bíblia diz: resistir o diabo, e quem foge é ele, né? E ele fugirá de vós. Mas fala para fugir da imoralidade e da idolatria, que o Novo Testamento reconceitua como o amor do dinheiro, a avareza, que é o amor do dinheiro. São as únicas duas coisas das quais o Novo Testamento manda a gente fugir. Então é possível que a quantidade muito grande de versículos que falem sobre o assunto é porque talvez o crente, o filho de Deus, o servo de Deus, que tenta viver em comunhão com ele, mais se veja tentado nessa ocasião. Eu sei que a prosperidade que envolve o lado financeiro, mas não é só isso, mas a prosperidade que envolve a questão financeira, ela pode ser sim considerada como uma bênção de Deus, mas não se esqueça que pode ser também uma armadilha de Satanás. Entre as tentações pelas quais Jesus passou, nos registros dos evangelhos, como Lucas 4, Mateus 4, a gente vê Satanás oferecendo a Jesus as glórias do mundo, o poder do mundo, as riquezas do mundo. Então, às vezes, a riqueza desvia o homem. Não pela riqueza por si só, como se ela tivesse uma característica maligna, né? Venenosa, peçonhenta, perniciosa e má, que faça com que qualquer pessoa que se aproximar dela fique contaminada. Não é a riqueza, é a fascinação humana pela riqueza. Não é o dinheiro, é o amor humano pelo dinheiro. Então o problema não está no dinheiro, o problema muitas vezes pode estar, não estou dizendo que esteja, mas o problema pode estar na pessoa. Vocês concordam comigo? Não é um raciocínio razoavelmente que faz sentido? Porque há pessoas que têm certas fraquezas. E, infelizmente, nem todo crente está pronto para ter muito dinheiro. Embora possa, mas nem todo crente está pronto. Tá? Então a gente tem que entender disso. Olha só, eu falei sobre a exorbitante quantidade de versículos que falam sobre o assunto, demonstrando talvez um dos maiores perigos para a pessoa que quer servir a Deus nessa terra. Se a gente for falar sobre as ministrações de Jesus Cristo, nós sabemos que das parábolas registradas que nós temos conhecimento, há fechado, o número fechado, 39 parábolas. Alguns lugares, se você for pesquisar na internet, vão dizer que eram 40 parábolas, porque eles colocam a história do rico e do Lázaro como parábola também. Mas eu particularmente sugiro a vocês descartarem essa história, porque me parece que não é uma parábola. Porque Jesus fala sobre alguém que ele parece ter conhecido. Ele diz: havia um homem, depois ele cita o nome próprio do homem. Então pode ser uma história que fala de homens que Jesus conheceu na sua vida, e o Espírito Santo trouxe para ele a revelação do que acontece com os dois no mundo pós-morte. E aí, quando ele entra no seu ministério, por volta dos 30 anos, ele conta essa história dos homens que talvez fizeram parte da sua adolescência, da sua juventude, a gente não sabe dizer. Mas não parece ser uma parábola. Pelo palavreado, pela forma de Jesus falar, a citação que ele faz aos homens, o nome próprio de Lázaro que ele cita, que é um dos personagens da história. Então, quando o pessoal vai falar das parábolas de Jesus, eles dizem que são 40 por causa dessa história. Mas eu acho que são 39. Das 39 parábolas que Jesus contou,
das 39, 19 delas é 48%, tá? 48,71%, ou seja, é quase a metade de todas as parábolas que Jesus conta. 48% tratam de assuntos relacionados ao dinheiro. Eu sei que um crítico desavisado, que não observe direito aquilo que eu estou falando, poderia dizer, não, mas a maioria das parábolas que você está dizendo que estão relacionadas ao dinheiro estão falando de perdão, estão falando de amor, estão falando de outra coisa, o assunto não é o dinheiro. Não disse que era, eu disse que estão relacionadas ao dinheiro. Porque às vezes os problemas, até mesmo interpessoais, os problemas de relacionamento interpessoal da vida em sociedade, se dá por causa do dinheiro. Tem filho que mata pai por causa disso. É ou não é? Então, em muitas ocasiões, nas parábolas que Jesus conta, se você prestar bem atenção, você vai ver que tem algum elemento, nestas 19 das 39, tem algum elemento relacionado à finança, dinheiro, cobiça e etc. Tá? Dívidas e por aí vai. Mas prosperidade, biblicamente falando, não é simplesmente ter dinheiro. Prosperidade é paz de espírito, né? É felicidade, é bem-estar, é harmonia, é uma vida bem-sucedida. Não significa simplesmente ter muito dinheiro. Claro que a prosperidade, ela abunda, transborda e ela chega na questão do dinheiro. Normalmente, ela vai chegar lá. Mas se você quer saber qual é a medida mais correta para se considerar que alguém é próspero ou não, é você parar para pensar na frase: prosperidade é a ausência de necessidade. De necessidade. Ou seja, Deus supre as nossas necessidades, mas Ele não para aí, Ele também satisfaz os desejos do nosso coração. Então, prosperidade, claro, é ter a necessidade suprida, mas ela não para, ela não se estanca, ela continua, transborda e vai além. E claro que os desejos do nosso coração também são satisfeitos. Isso quer dizer que envolve a questão financeira, tá? Eu sei que existem extremos no cristianismo, sempre houve, sempre haverá. Nós vamos encontrar aqueles que descambam para o extremismo na área das finanças, né? Que são chamados pejorativamente pelos críticos de plantão como pregadores da teologia da prosperidade, aqueles que vão além, que acham que tem uma espécie de toque de Midas, que tudo que pegar vai virar ouro, né? E ele tem que ser próspero, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E existem os outros do outro extremo, que são aqueles que usam a teologia da justificativa do fracasso, para explicar por que o crente bom é o crente pobre e miserável. Então tem os dois lados da estrada, e a gente tem que manter o equilíbrio. Mas que o assunto da prosperidade, que inclui a questão financeira, é uma coisa que está na Bíblia, isso não tem como negar. Amém, gente? Um dos versículos bem populares nessa questão é Ageu, capítulo 2, versículo 8, quando Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é maravilhoso, porque naquela época, o principal sistema de sobrevivência era o agropecuário. E até pouco tempo atrás, o índice de regulamentação da riqueza de uma nação era o ouro. O tanto de papel moeda que uma determinada nação imprimia correspondia ao valor que ela possuía em ouro, até pouquíssimo tempo atrás, né? O pessoal aí da economia e tudo mais, do mercado financeiro, sabe muito bem disso. Porque o ouro é um metal precioso que foi usado durante muito tempo, inclusive nas épocas bíblicas, como referência de riqueza e de abundância. Aí vem Deus e diz: o ouro é meu, a prata é minha. Por quê? Porque isso que representa a riqueza, a prosperidade e a abundância é coisa de Deus. Se fôssemos trocar em miúdos para um palavreado mais moderno, a gente poderia dizer que Deus estava simplesmente dizendo: meu é o dólar, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Que a prosperidade é coisa de Deus, vem de Deus, a abundância, a prosperidade. Amém, gente? Agora, qual é o problema quando se fala sobre isso dentro da igreja? A mentalidade das pessoas. Grande parte do público evangélico veio de um nível de pobreza muito grande, de uma vida miserável. Qualquer um de nós aqui, se você parar aleatoriamente e perguntar para saber da história da pessoa, você vai ver que ela passou por alguma dificuldade. Poucos são aqueles, Paulo já dizia isso naquela época, poucos são aqueles que nasceram em berço de ouro, de nascimento nobre. Então, quando a gente fala sobre prosperidade, fala sobre dinheiro, fala sobre finanças, o povo já se escandaliza. Por quê? Mentalidade de favelado.
Mentalidade de pobre, mentalidade de escassez. Você tira a pessoa da favela, mas se você não tira a favela da pessoa, para onde ela vai, ela leva aquele sentimento de escassez, de pobreza com ela. E eu estou falando disso porque eu vivi isso na pele. Uma vez eu estava em São Paulo, passando de carro ali numa grande avenida, e tinha uns prédios muito bonitos, era um condomínio gigante, só que o condomínio estava mal cuidado, feio, com um bocado de cueca e toalha, e negócio pendurado nas janelas, lixo correndo, cara aberto no chão, uma coisa horrorosa. Aí eu essa parte que ele comentou, eu não posso deixar passar, é justamente o período que o povo de Israel saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles tinham esse pensamento aí, pensamento de escravo, entendeu? É mais ou menos o que ele está se referindo à pobreza. Mas o povo de Israel, quando saiu do Egito, por que Deus não fez eles ir logo em direção à terra prometida? Porque eles tinham um pensamento ainda, um pensamento de escravo. E não sabiam a arte da guerra, não sabiam nada. Então, por isso que Deus fez todo aquele processo até chegar eles poderem obter a terra prometida. Interessante isso aí. Meu Deus, o que é isso? Um prédio tão lindo, tão bem pintado, tão bem cuidado, mas ao mesmo tempo parece uma favela vertical. Aí o pastor que estava me conduzindo disse, é porque o prefeito fez uma espécie de revitalização de uma favela que tinha aqui na região. Ele tirou todas as pessoas das suas casas, construiu esse condomínio, para dar um padrão de vida melhor, e colocou a pessoa de volta neles. Ou seja, tirou da favela, mas não tirou a favela da pessoa. Então eles levaram a favela com eles. Então é isso que muitas vezes esse é o problema. A pessoa não muda a mentalidade. Por quê? A verdadeira miséria não está no bolso, está na cabeça. É na cabeça. A mentalidade, a forma de pensar, a forma de ver as coisas. No Brasil, inclusive, a gente tem um adágio popular que fala negócio de vira-lata, como é? A síndrome do vira-lata, que o pessoal sempre se vê como pequeno, diminuído, que não presta, que não pode, que é menos. Os outros sempre são mais bonitos, são melhores, e a gente sempre se vê de uma forma inferiorizada. Então, é esse tipo de autocomiseração que faz com que a gente, muitas vezes, seja impedido de avançar num tipo de ensinamento bíblico como esse, porque a pessoa já está com o coração fechado, ela já tem problema nesse assunto, ela tem dificuldade. Quantos estão entendendo? Eu sou da cidade de Fortaleza, que não chega a ser uma megalópole, mas se você for somar as regiões metropolitanas da cidade de Fortaleza, somando todas as cidades que estão já unidas com a capital, dá um total de 4 milhões de habitantes. Então, é muita gente, mas tem muita pobreza espalhada pela cidade. E eu morava numa espécie de limite entre a periferia e um bairro relativamente nobre. Mas eu cresci uma vida muito limitada, bem pertinho ali da linha de pobreza. Até que meu pai saiu de casa e a coisa ficou mesmo difícil e minha mãe teve que sustentar a gente. E teve um tempo assim que era basicamente com muita dificuldade que eu conseguia sobreviver. Isso em Fortaleza. Eu tenho 54 anos de idade, eu sei que não parece esse corpinho de 25, mas... A News era atormentada por um problema financeiro que atinge 78% dos brasileiros. Para prestadores de serviço público, não tinha como pagar, não tinha trabalho. Os amigos tiraram na televisão do Canal 9. E isso tinha um político falando, pregando a palavra, falando assim, você deve estar sentado no sofá 2 horas da madrugada. Vem que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer você volta. Eu estou no segundo dia do meu 54º ano de vida, tá, querida? Aí o que acontece? É porque eu fiz aniversário dia 9 de janeiro, Aí o que acontece? Eu fui morar na casa de um americano, do Bud Wright, Fui morar na casa do pastor Bud. E um americano e tudo mais, e ele tinha uma vida próspera, abundante, e eu morei na casa dele por 2 anos e 3 meses. E ele não me ensinou sobre prosperidade necessariamente, mas o cuidado dele com as coisas, quebrava num dia, ele consertava no outro. Tudo tinha que ficar nos trinques, bonito, isso e aquilo, e ele tinha esse zelo, só isso, não precisou ensinar, falar, só o ambiente, aquilo grudou em mim, só isso.
Você só precisa estar no ambiente, conviver com alguém, estar perto da pessoa, pegar o vírus, ser contaminado. Aí você muda a sua cabeça, a sua mentalidade. Vou contar um episódio para vocês. Quando eu morava em Fortaleza, a minha mãe, pobrezinha, coitada, já morreu, que Deus a tenha, graças a Deus, né? Ela lavava todas as minhas roupas, né? Eu servi o exército, trabalhei uma época, então eu saía, voltava, ela me ajudava lavando as minhas roupas. E minha mãe, como tinha essa mentalidade de pobreza e durante muito tempo como costureira, ela teve que manter a minha irmã, porque meu pai tinha saído de casa, então ela dizia assim: Natan, use a roupa pelo menos umas 2 vezes. No máximo 3, mas não use só uma e bote aqui para eu lavar não, porque aí você vai me desgastar. Não tinha máquina de lavar, ela lavava na mão. E aí eu cresci com aquilo. E aí eu fui morar na casa do pastor Bud e eu usava as roupas 2, 3 vezes, né? A gola ficava já suja. Aí a governanta da casa falou para o pastor Bud para falar comigo. Aí ele disse: olha, Natan, você está usando muito a roupa. Você usa 2, 3 vezes e ela está ficando suja. E quando vai lavar, a sujeira quase não sai. Porque você fica suando e vai pegando na roupa. Você não pode fazer isso. Aí disse: ah, pastor, agora que eu entendi. Porque eu pensava que é para economizar. Ou seja, a visão do pastor totalmente diferente. Usa uma vez, sujou, lavou. A minha mãe, pobre, coitada, ela tinha uma visão totalmente diferente. Para economizar, para não sei o quê, né? Essa mentalidade de escassez. Mas isso é só um exemplo para mostrar para vocês como as coisas vão mudando aos poucos na cabeça da gente, à medida que a gente vai vivendo e aceitando a possibilidade da prosperidade na nossa vida. Amém, gente? Tem são 2 passagens, né, que falam basicamente a mesma coisa. Mas em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, está escrito que Deus é aquele que levanta o pobre do pó e desde o monturo ele exalta o necessitado para fazer ele se sentar entre os príncipes. Deus tira o necessitado do monturo. Tira o necessitado do monturo para fazer ele se sentar com os príncipes. E no Salmo 113, versículos 7 e 8, basicamente se diz a mesma coisa. Ele, Deus, ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, do lado dos príncipes do seu povo. Ou seja, Deus faz isso. Amém, gente? Deus tira homens do monturo, do lixão, da pobreza e faz ele se sentar do lado de príncipes. Agora, qual é o problema que muita gente enfrenta? É a cabeça que a pessoa tem sobre o assunto. Ela se envereda por esses teólogos de meia tigela, que são teólogos da justificativa do fracasso, e começa a ficar com preconceito. Com o dinheiro, com a prosperidade, com a abundância, com a riqueza. E não tem inimigo pior da liberdade do que um escravo que se sente satisfeito. É tão profundo que eu vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. O pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito. Basta pensar na época da escravidão aqui no Brasil, né? A escravidão dos negros, dos meus antepassados. Quando, por exemplo, um negro era mais amigo do pessoal da casa, e aí ele não estava misturado com os outros da senzala e ficava ali no bem bom, sendo cuidado, comendo. Aí quando acaba a escravidão, ele agora vai ter que se virar e sustentar a própria vida. Então, o pior inimigo da liberdade é o escravo que está satisfeito com a escravidão. Ou seja, muitas vezes a gente não prospera, por quê? Porque a nossa visão é pequena, porque nós somos preconceituosos, nossa mente ela está, de uma certa forma, nesse sentido e nessa área, aprisionada. Amém, gente? Agora, quando eu li esses versículos que dizem que Deus tira o homem do monturo e faz ele se sentar com os príncipes, não pense que eu estou falando da unção da prosperidade, porque eu não estou. A prosperidade, ela não é um dom, não é uma coisa que desce assim pela tua goela, bluf, de uma vez não é um pilim-pim-pim, receba. Não é assim não. Essa mudança que sai do monturo para o palácio é um processo. Amém, gente? É o quê? Processo. Pode demorar mais, pode demorar menos. Vai depender da tua formação, da educação que você teve, de que família você veio, da sua capacidade de se adaptar à mudança. Então é um processo. Para uns leva mais tempo, para outros pode levar menos.
Tem gente que nunca tem a sorte de ouvir uma pregação na igreja que fale que Deus não tem raiva de quem tem muito dinheiro. Ninguém ouve isso uma vez na igreja. Ah, mas os ricos são muito denegridos nas escrituras. Se fala muito mal do povo que é rico. Do povo rico que é soberbo, em si mesmado, que confia nas riquezas. Mas nós temos textos que dão conselhos diretos para o crente que já é rico. A Bíblia fala sobre isso. Agora, se eu perguntasse, tá, gente, então me digam aqui, vocês sabem qual é a maneira número 1, biblicamente falando, pela qual nós podemos alcançar a prosperidade financeira? Qual é a maneira bíblica número 1 para a prosperidade financeira? Muita gente diria, é dar o dízimo, pastor! É assim, é assim. Não, não é dar o dízimo, não é dar dinheiro para os pobres, não é fazer doações. Essas não são maneiras bíblicas, pelo menos não a número 1, para se alcançar a prosperidade. A maneira realmente bíblica, a maneira número 1 para se prosperar financeiramente é trabalhando. Não sai agora, calma, fique. Não se desanime. Eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar. Mas é verdade, tanto que a Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar também não coma, porque tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer. E eu sei que existem trabalhos que são mais fáceis que outros e tem maneiras difíceis de ganhar dinheiro fácil. Mas a maneira bíblica número 1 de se prosperar financeiramente é trabalhando. E eu provo isso, tá? Nós temos textos bíblicos suficientes para mostrar que é exatamente assim que funciona. Eu não vou abrir aqui como se fosse um seminário e exaustivamente olhar todos os fundamentos que provam isso, mas eu vou citar alguns textos que mostram claramente que essa sempre foi a intenção de Deus, desde quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, antes mesmo do primeiro pecado ser cometido. Antes de tudo, Deus já tinha feito o homem para trabalhar. Amém, gente? Vocês lembram de Gênesis capítulo 1, né? Versículo 26, 27 e 28, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Deus não disse, eu dominarei o mundo através do homem que eu criei. Não, ele não disse isso. Ele disse, tenha ele. Tenha ele, Deus disse, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou seja, criou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Em outras palavras, Deus fez o homem como ele para que o homem exercesse domínio, controle, administrasse a terra inteira. Muito obrigado pelo entusiasmo. Você entende isso, gente? Que o homem foi feito para dominar, para exercer controle, para administrar? Olha só. No capítulo seguinte, ainda em Gênesis, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e, essa versão aí diz, e também não havia homem para lavrar o solo, ou seja, Deus faz a parte dele, né? Não havia planta porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também porque não havia homem para lavrar o solo. Em outras palavras, quem fica esperando apenas em Deus, muitas vezes não alcança o objetivo, porque Deus sempre faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Desde o começo sempre foi assim. Por que não tinha planta na terra? Ah, porque Deus não fez chover. E também porque não tinha um homem para fazer a parte dele. E um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, lá pelo verso 18, diz que o Senhor Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É auxiliadora idônea, não é auxiliadora idona, não, viu, gente? Nem dona do homem. Só para deixar as coisas bem claras. Aí no versículo 19 diz: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem
para ver. Eu não sei como é que diz a versão aí, mas diz que Deus trouxe os animais ao homem para ver o que é que o homem faria. Como o homem os chamaria? É interessante isso, né? Porque raramente a gente observa textos que falam que Deus quis ver o que o homem iria fazer. A gente sempre fica na expectativa de ver o que Deus faz. Mas a Bíblia mostra que Deus trouxe os animais ao homem para ver como o homem lhes chamaria. O nome que o homem desse, não é o nome que Deus desse, é o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Pronto, até aqui é suficiente. Ou seja, há muitos textos como estes que mostram uma parceria entre Deus e o homem. Tem a ação de Deus, mas tem a ação do homem. Por que você vê pessoas do mundo que não são da igreja? Pessoas que fumam cigarro, pessoas que bebem cachaça. Por que você vê pessoas do mundo, pecadores, ímpios, que são prósperos financeiramente? Tirando os corruptos, os ladrões, o pessoal do governo, tirando isso, tá? Ninguém sobra, Geraldo falou. É quase isso mesmo. Mas sabe por quê que muitas dessas pessoas prosperam? Porque eles trabalham, estudam, fizeram faculdade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização. Aí eles estão lá se dedicando a vida inteira, alcançam a prosperidade e o crente fica com raiva porque ele não é rico como o homem lá de fora. Mas ele não dá o dízimo? Por que Deus abençoa ele? Porque ele não dá nem o dízimo. Se eu sou dizimista e não tenho prosperidade, porque ele trabalhou, porque ele correu atrás, ele fez por onde? Ele agiu, usou as ferramentas divinas que Deus lhe concedeu quando foi criada a sua imagem e semelhança. As leis. É o que acontece às vezes hoje em dia. O indivíduo, o irmão, leva o dízimo para a casa do Senhor, querendo fazer barganha, querendo barganhar com Deus. Não, eu vou te dar aqui, eu vou te dar o dízimo, eu vou te dar o dobro do dízimo. O líder está pedindo mais que o que tem que ser devolvido para Deus, porque ele vai te dar 10 vezes mais. Então, é o que o irmão pastor Nathan está falando aí. De Deus funciona para qualquer um. O sol nasce pro bom e pro mal, a chuva cai pro justo e pro injusto. 2 mais 2 é 4 pro cachaceiro e pro evangélico. Não tem diferença. Todas as leis de Deus funcionam para todos do mesmo jeito, independente do reconhecimento da parte divina no benefício que a pessoa obtém. Se eles reconhecem que as forças que eles têm para adquirir riqueza veio de Deus ou não, é outra coisa. Mas nós que conhecemos um pouco mais a Bíblia deveríamos saber que toda a prosperidade que é alcançada pelo povo do mundo só é alcançada porque eles usufruem dos benefícios que vêm de Deus para todos os homens, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, gente? Deus é aquele que dá a todos os homens vida, respiração e tudo mais, sem exceção. Agora, uns usufruem de umas coisas e outros usufruem de outras. A prosperidade financeira é da mesma forma. Depende muito mais do homem do que a gente pensa. E tem muito crente que diz: mas eu estou esperando em Deus. E se Deus estiver esperando por você? Já parou para pensar sobre isso? Deus trouxe os animais ao homem para ver o que é que o homem faria. E tem muita gente que usa essa desculpa, tá? Ou seja, o sol, eu não sei se a mãe de vocês dizia isso para vocês, mas a minha mãe, quando eu era adolescente, eu sei que não parece, mas eu já tive plantação de maconha no quintal da minha casa. Não era para tráfico, era consumo próprio, amém? Eu digo amém, o pessoal não entende a piada. Então assim, eu era desse jeito, né? Com maconha e tal, cheirava cola, era bem perdido, fui internado no manicômio, tentei matar a minha irmã, então é uma história bem complexa. Sim, claro, o finado. Aí, num momento da minha vida, eu era meio vagabundo, né? Não queria saber de muita coisa, então, aquele processo, antes de me converter. Minha mãe dizia sempre isso: meu filho, faça alguma coisa, o sol nasce para todos. E eu nunca tinha percebido que essa frase é de Jesus Cristo.
que foi lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele disse: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, aquele negócio que a mamãe dizia: meu filho, corra atrás, faça um curso, faça alguma coisa, né? Porque o sol nasce para todos, da sabedoria popular que a mãe da gente nos ensina, é exatamente o que as escrituras demonstram: que todas as bênçãos de Deus, sejam naturais ou espirituais, todas as bênçãos de Deus são para todos, sem acepção. Então a gente tem que tomar consciência, fazer a nossa parte, para que nós possamos usufruir dos benefícios, né? Lá em Atos capítulo 14, versículo 17, diz que houve um tempo que os homens não conheciam a Deus, mas Deus não se deixou sem testemunho. Pelo contrário, ele dava testemunho de si mesmo, fazendo o bem e enviando chuvas e estações frutíferas para encher de alegria o nosso coração. Ou seja, Deus testemunhando sobre si, fazendo o bem a todos os homens, sem acepção. Porque não existe esse negócio de classe seleta, os escolhidos, os predestinados, os que Deus ama e os que Deus não ama. Não existe isso. Amém? Em Atos capítulo 17, versículo 25, Paulo diz com todas as letras: Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos, Ele dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Ele dá a todos. Então, o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma coisa que Deus criou e é uma bênção, né? Exatamente. Como a gente vê no livro de Gênesis. A gente nem explorou muito, mas logo ali no capítulo 1, capítulo 2, versículo 5, versículo 19, a gente observa a parceria e o interesse de Deus em que o homem exerça atividades, pelas quais, obviamente, ele haveria de prosperar. Só que a gente tem um preconceito tão grande, por causa da influência dos teólogos e críticos da justificativa do fracasso, que a gente pensa que o trabalho é uma maldição. Eu já vi crente dizendo: mas está escrito, no suor do teu rosto comerás o teu pão. É uma maldição, isso é uma praga. Não, o que o versículo diz, Gênesis 3,19, é que depois do pecado o homem se cansaria, se fadigaria, ele entraria em estafa se não descansasse periodicamente. Ou seja, o homem ele estava sendo impossibilitado de avançar, ele não poderia trabalhar mais por causa do cansaço e do suor. Ou seja, a maldição depois do pecado não foi o trabalho, foi não poder trabalhar muito. O suor, o cansaço, a fadiga, o suor do rosto é a parte da maldição, e não o trabalho que era exercido antes, sem a ideia do suor, que está dando uma ideia de limite, de cansaço, de fadiga. Então, nunca pense que o trabalho é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, o trabalho é uma bênção que Deus criou. A primeira coisa, como disse Geraldo, a primeira coisa que Deus criou para o homem. Amém, gente? Agora, os evangélicos, né, vão dizer: eu vou viver pela fé. Tem gente que diz isso: eu vou prosperar pela fé. Só que dizem isso assim, não fica claro, não dá para entender. Eu sei que você disser: irmão, vamos viver pela fé, a gente tem que dar glória a Deus e aleluia, porque é isso mesmo que a gente vai fazer, vamos viver pela fé. Mas tem gente que diz isso, mas nas entrelinhas o significado é: eu vou vagabundar para Jesus. Nas entrelinhas, viver pela fé, na cabeça de muita gente, é vagabundar para Jesus, tá? Mas não há como você viver pela fé de verdade e não agir, e não ter ações correspondentes, não realizar obras compatíveis com o que você diz que crê. Fé verdadeira, a fé bíblica, é um ato. A fé bíblica é um ato. Não tem como a pessoa ter fé e não agir. É impossível uma pessoa que crê não fazer nada, seja em que área for, a área da fé dela. Não tem como uma pessoa dizer que tem fé e não fazer nada. É mais fácil eu te mostrar a minha fé pelas minhas obras do que você me provar que tem fé sem obra nenhuma. O próprio Tiago zomba de quem diz que tem fé e não faz nada. Em Tiago capítulo 2, versículo 18, e é uma pena que a gente não possa olhar o contexto para se aprofundar no tema, mas lá no texto de Tiago, capítulo 2, versículo 18, ele diz: tá, então quer dizer que tu tens fé? Pronto, tu tens fé, beleza, eu tenho as obras. Agora me mostra aí essa tua fé.
sem obras, e eu, com as minhas obras, vou te mostrar o que é ter fé. Ou seja, quando ele diz, você tem fé? Mostra aí para mim essa tua fé. Quando ele diz, essa tua fé, é uma forma jocosa de falar de um absurdo. Porque a pessoa diz que tem fé, mas é uma fé personalizada. É uma fé trans. É uma fé, como é que se chama? Customizada. Por quê? Porque a pessoa inventou um conceito de fé para ela que não é compatível com o que a Bíblia ensina. Porque a fé verdadeira e bíblica é a fé que se dá para ver pelas ações correspondentes. Então quando Tiago diz, me mostra aí essa tua fé, é porque é uma fé particular, personalizada, customizada, é uma fé trans. Não é a fé bíblica, divina, real. Ou seja, se você diz que tem fé, me mostra essa tua fé sem obras que eu quero ver. Agora eu, com as minhas obras, vou te mostrar o que é ter fé. Por quê? Porque quem crê, age. Quem crê, age. A fé verdadeira, obrigado aí, viu, pessoal da iluminação, dando efeito aqui na hora certa. Quem tem fé, age. Amém, gente? A gente aprende que o judeu, ele considera que o trabalho é um tipo de oração silenciosa, que é como se ele estivesse fazendo a parte dele para que Deus então fizesse a sua. E o resultado, obviamente, vai ser o esperado, a prosperidade financeira. Então, existe esse consciente coletivo na nação judaica sobre o trabalho como uma oração a Deus, porque foi Deus que deu ao homem a capacidade e a oportunidade de trabalhar. Nós temos textos, inclusive, produzidos na literatura hebraica, que nós chamamos de Antigo Testamento, que falam da ligação da meditação no livro sagrado, da meditação nas escrituras e a consequência disso, que é o trabalho, que é uma atividade que produz a prosperidade. Textos, inclusive, até citados bastante por pessoas que gostam de falar de prosperidade, mas que parece que às vezes eles não observam o que está sendo dito ali nas entrelinhas. Por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 8, é muito comum de ser citado em momentos que se fala de prosperidade, porque lá o texto diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O pessoal lê o texto, como a gente acabou de fazer aqui, acaba de ler, fecha a boca e começa a falar, você viu aí, meu irmão? Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar o teu caminho, Deus vai multiplicar. O texto não diz que Deus vai fazer nada. O texto não está falando de Deus. O texto está falando para a pessoa. Ele diz, medita fulaninho no livro de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Então, se você meditar, tu farás prosperar o teu caminho. Eu faço prosperar o meu caminho. Mas o que é que o crente quer? Ele diz, não, pronto, papai, agora eu já me comportei, papai do céu, eu já li minha porçãozinha de hoje, então eu quero meu pirulito espiritual. O meu pirulito, papai. Ou seja, eu faço o dever de casa, aí o papai do céu me recompensa. Porque essa é a cabeça do crente. Ele acha que a prosperidade é uma bênção que Deus dá para quem merece, né? É uma coisa que Deus sai distribuindo como o Papai Noel, né? Para quem foi um bom garoto, para quem se comportou. Mas observe que a Bíblia diz, quer saber? Medita, porque aí você vai saber como fazer prosperar o teu caminho. Farás, eu farei. Não é Deus fará, eu farei. Farás prosperar o teu caminho. Amém, gente? Por que ele diz que primeiro eu tenho que meditar? Porque os textos bíblicos que são inspirados pelo Espírito Santo não têm pensamentos muito comuns. São pensamentos fora da curva. São coisas que moldam a nossa mentalidade, que fazem a gente se transformar. E é essa mudança de dentro para fora que vai sendo causada em nosso espírito, em nossa mente, em nosso corpo, por causa da sabedoria que as Escrituras contêm, que a gente acaba se tornando mais sabido. E aí a gente aprende como ganhar a vida. A gente aprende como prosperar naquilo que a gente faz. Tudo muda. Sai a preguiça, sai a vagabundagem, sai o medo, sai a ignorância. E você vai melhorando como pessoa. Você vai saindo do monturo para se sentar com os príncipes. Mas não é da noite para o dia.
É um processo. Amém, gente? A mesma coisa o Salmo 1. Muita gente cita: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita, de dia e de noite, de dia e de noite. Esse que medita na escritura de dia e de noite é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo certo ele vai dar o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo o que quem faz? Deus faz? O Espírito Santo faz? A Virgem Maria faz? Quem faz? Deus faz? Nós, a gente faz, né? Então ele diz, tudo o que ele faz. Em outras palavras, o segredo bíblico para a prosperidade financeira é a gente fazer alguma coisa, né? Ainda bem que eu estou no Nordeste e não preciso de tradução, mas o problema é que tem muito crente que não dá um prego numa barra de sabão, né? Não dá um prego numa barra de sabão, não faz nada, não tem força para nada, é vagabundo, como diria a mamãe, que Deus a tenha, morto dentro das calças. É ou não é? E depois a pessoa pergunta: meu Deus, eu não sei por que a minha vida não dá certo. Se eu sei. Ei, eu sei. A pessoa está esperando em Deus, né? Confiando em Deus, que Deus isso, que Deus aquilo. Deus vai prosperar. A pessoa morre desse jeito, dizendo que Deus vai prosperar. Por quê? Porque ela não entendeu que existe um processo que está nas mãos dela. Deus faz a parte dele, mas a sua parte é você que faz. Deus não tem absolutamente nada contra a prosperidade financeira. Muito pelo contrário, Deus foi quem criou a abundância e a prosperidade deste mundo para ser usufruída pelos seus filhos, pelos seus servos. Agora, qual é o problema? O problema é que o crente se acostumou, não sei exatamente por quê, mas o crente se acostumou com a ideia de que ele vai receber a benção pronta, né? A unção da prosperidade, o dom da prosperidade. Vem cá, meu irmão, traga os seus 100 mil hoje à noite. Oh, glória! Bota aqui no meu bolso, terra fértil. Olha a terra fértil aqui. Quem tem 1000 vem cá para frente, e quem dá 10 vai lá para trás, né? Ou seja, é a ilusão de uma falta de conhecimento bíblico sendo pregado nos púlpitos. As pessoas querem isso, porque se chegar um pregador ungido, que esfregar o seu cotovelo na minha cabeça e disser as palavras mágicas, pirlim pim pim, recebe, a pessoa sai daqui tremendo e babando. Recebi a unção da prosperidade. Recebi a unção da prosperidade. Eu já vi várias vezes pessoas se iludindo com esse tipo de coisa dentro da igreja. Já recebeu a unção da prosperidade várias vezes, mas está com o nome no Serasa. É Serasa mesmo? O SPC. Tudo. Então vocês sabem mais do que eu, tá vendo? Mas eu sou cearense, tá, gente? Então o que é que acontece? Vocês sabem que isso é verdade, não sabe? Eu não vou ficar gastando aqui meu latim à toa para eu passar para frente, porque, gente, é o que mais as pessoas querem. Uma coisa instantânea, uma unção, um dom, uma coisa, um negócio assim que vem, pá, bem, pum, acabou, pronto, recebi. Aí dali para frente ela vai começar a prosperar. É o imã de dinheiro. Chegando na pessoa, a pessoa não se esforça não, o dinheiro que vem, né? Ilusão que prejudica a fé das pessoas, porque elas não querem aceitar que elas têm que trabalhar. Ela não quer aceitar. Mas ou seja, a Bíblia ensina a prosperidade? Ensina, mas ensina de forma equilibrada. Não é porque alguém está falando sobre prosperidade financeira que tudo que ela diz está certo. Do mesmo jeito tem aqueles do outro extremo que estão falando sobre miséria e escassez
inclusive citando versículos da Bíblia para justificar, como se isso fosse uma coisa que agrada a Deus. Tem um texto no Antigo Testamento que é bastante interessante, porque são conselhos que Deus dá para o povo de Israel antes de um marco na vida deles, que é uma espécie de virada de chave, onde a prosperidade seria abundante, ilimitada, que é quando o povo vai entrar na terra que mana leite e mel. Inclusive a própria expressão já remete à ideia de abundância, né? A terra que mana leite e mel. Antes desse povo entrar lá, Deus faz advertências. Esses conselhos que Deus dá demonstram o que está no coração de Deus a respeito do assunto. Embora esteja num contexto específico do Antigo Testamento, você vai observar uma espécie de... esse mesmo princípio sendo replicado, vai se repetir em páginas do Novo Testamento, exatamente a mesma coisa. O texto que eu estou falando é Deuteronômio capítulo 8, que vai do versículo 11 ao versículo 19. É um pouco antes do povo de Israel entrar na terra que mana leite e mel, que dá uma ideia de abundância, de prosperidade, de forma ilimitada. E aí Deus começa a falar com eles sobre o cuidado que eles têm que ter com o coração deles depois que eles prosperarem. Então Deus, ele não tem problema nenhum com a prosperidade, mas Deus os adverte a respeito do que eles vão sentir, a respeito do que eles vão pensar, do que eles vão fazer depois da prosperidade. No versículo 11 está escrito assim, Deuteronômio 8:11: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois, versículo 12, está dizendo aí também depois? Para não acontecer que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus tablets, teus celulares, teus gados, teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu euro, o teu ouro, o teu dólar, o teu real, o teu iene, depois que se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo o que tu tens, cuidado para que depois da prosperidade não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Como assim? Oh, glória! O que é que Deus está querendo dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ó, vocês vão prosperar, faz parte da aliança, faz parte da promessa. Eu preparei vocês para isso. Só quero pedir uma coisinha, não se esqueça de mim não, viu, nego velho? Não se esqueça do Senhor teu Deus. Não se esqueça do Senhor teu Deus. Ele te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, te conduziu para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, etc, etc. Aí lá no versículo 17, emendando com a ideia de não se esquecer de Deus, depois da prosperidade, ele continua: não digas, pois, no teu coração foi a minha força e o poder do meu braço que me adquiriram estas riquezas. Ou seja, a pessoa da boca para fora diz, não, foi Deus, mas por dentro ela diz, fui eu. Só que o que a gente está falando aqui é exatamente isso, que somos nós que fazemos alguma coisa para a prosperidade acontecer. Somos nós, é a nossa força, é o poder do nosso braço, é a nossa inteligência, é o nosso esforço. É isso que eu estou falando aqui desde o começo. Deus me fez para fazer alguma coisa para a prosperidade chegar. Eu fui feito assim, para que eu haja, para que eu faça, para que eu pense. Só que se eu ficar ensimesmado, orgulhoso, soberbo, inchado igual um cururu teitei, né? O que é que vai acontecer? A pessoa tira Deus da equação. Tem a parte de Deus e tem a parte do homem, que é por isso que ele diz, não se esqueça de Deus. A pessoa vai se lembrar só dela, da boca para fora ela pode dizer a frase bem direitinho, né? Não, fui Deus, bênção de Deus. Mas a questão é, e no coração ela lembra de Deus ou ela acha que é só ela? Porque no versículo 17 ele continua, não, no 18, antes, em vez de se esquecer, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Veja que não há contradição. Ele disse, sim, é você que adquire a riqueza. Deus te dá forças para adquirires
Então, realmente é a minha força, realmente é o poder do meu braço, realmente sou eu, segundo o texto, que adquiro a riqueza, com a inteligência que Deus me deu, com a força que Deus me deu, com a capacidade que vem dele. Então, tem a minha parte e tem a parte dele. Eu não posso me lembrar só da minha e se esquecer da parte de Deus. É isso que Deus está dizendo. Quando é que acontece esse esquecimento seletivo? Se esquece de uma coisa, mas não se esquece da outra. Quando é que acontece? Depois da prosperidade. É depois, né? Depois. Porque antes, né, a pessoa, se eu ganhar na Mega Sena da virada, essa igreja aqui vai ser outra. A pessoa prospera, fica rica, vive bem, tem casa de praia, casa de campo. Cadê ela na igreja? Sumiu! Por quê? Porque agora ela é possuída pelos bens que ela pensa que tem. É possuída. É como diria Jesus: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o controle da sua vida? Perder a sua vida, a sua alma? Não adianta. Então é muito fácil você pensar em fazer o bem antes. Só que depois, é como diria a sabedoria popular: o dinheiro cega, meu filho. Dinheiro cega. Vocês estão me entendendo? Sim, somos nós que adquirimos riquezas. É isso que a Bíblia ensina. Só que tem um lado divino nessa equação. Tem a parte de Deus, porque Ele é que me dá a inteligência, é Ele que me dá a capacidade, é Ele que me dá a força para eu adquirir a riqueza. E Ele diz mais no versículo 18: te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para você adquirir riquezas, para que tudo isso no final confirme a aliança dEle, que sob juramento prometeu aos teus antepassados, como hoje se vê. Ou seja, prosperidade financeira faz parte das promessas de Deus, da aliança de Deus, da vontade de Deus para os seus servos. Ele faz a parte dele, mas a gente faz a nossa. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, versículo 19, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Eu sei que quando a gente vê uma frase como essa no contexto do Antigo Testamento, a gente já pensa em estátuas, ídolos, postes ídolos, coisas semelhantes. Mas observe que o contexto é de prosperidade financeira, de abundância, de adquirir riqueza, né? E aí ele diz isso: se você se esquecer de Deus e começar a servir outros deuses. Só que no Novo Testamento Jesus parece dizer exatamente a mesma coisa, só que num contexto relacionado diretamente ao dinheiro. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Em outras palavras, não dá para servir dois deuses, não dá para servir a Deus e servir às riquezas. Que as riquezas podem se tornar um Deus na minha vida. Eu posso me devotar tanto à aquisição da riqueza, me devotar tanto ao dinheiro, que o dinheiro na verdade é que me controla. Não sou eu que o controlo mais, não sou eu que sou o dono do dinheiro, é o dinheiro que é dono de mim. Não sou o senhor do dinheiro, o dinheiro é o meu senhor. E aí a pessoa vive em função daquilo e não faz mais nada na vida, até para de vir para a igreja, até para de fazer as coisas que ela fazia antes, que fizeram ela chegar nesse ponto de prosperidade financeira. Só que o problema é que as coisas não substituem Deus, embora o contrário seja verdadeiro, porque Deus substitui as coisas. A pessoa pode não ter tudo na vida, se ela estiver bem com Deus, ela não sente falta. É por isso que a Bíblia diz que temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque não trouxemos nada para o mundo, nem nada poderemos levar dele. Se tivermos o que comer, o que vestir, é uma obrigação. Devemos estar contentes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Mas tem gente triste por causa do que não tem. E em vez de trabalhar para viver, ela vive para trabalhar. Inverte as ordens. E acontece exatamente o que Deus recomendou em Deuteronômio 8. Cuidado para não acontecer isso aí, ó. Isso aí. Você acabar servindo as riquezas. Você trocar Deus pelo ouro. Trocar Deus pela riqueza. Jesus, na parábola do semeador, ele disse que havia uma semente que caiu entre os espinhos. E a palavra cresceu junto com os espinhos. E os espinhos que cresceram juntos com a palavra sufocaram a palavra.
E aí depois Jesus explicou o que ele quis dizer com cada semente, com cada terreno. E ele disse: os espinhos são a fascinação das riquezas. E Paulo, falando sobre isso, ele disse que muitos homens santos acabaram se afogando. Aqueles que querem ficar ricos acabam caindo em armadilha, coisas perniciosas. E muitos se afogam nessas coisas. Ele vai dizer isso lá em 1 Timóteo 6, eu acho que são nos versículos 9, 10 e 11, né? Ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, quais coisas afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas. Agora, quais coisas? De quais coisas Paulo quer que o crente fuja? Fica muito claro quando a gente lê desde o começo. Ele diz: os que querem ficar ricos. Então, querer ficar rico está falando sobre uma ordem de valores invertida. É o desespero, é a pessoa desregrada, é a pessoa que só pensa naquilo, é a pessoa que está obcecada, ela perdeu o limite, ela só quer ficar rica. É o sentido da vida dela. Uma pessoa dessa, ela cai na tentação, cai numa armadilha e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens. Querer ficar rico. Aí ele diz: por quê? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça. Ou seja, olha as três frases que se interligam dentro do que Paulo está dizendo aqui: querer ficar rico, o amor do dinheiro, essa cobiça. Querer ficar rico, o amor do dinheiro, essa cobiça. Quando ele diz: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, ele não está mandando fugir do dinheiro, ele não está mandando fugir do trabalho, ele não está mandando fugir dos cursos, das especializações. Ele está mandando fugir do querer ficar rico, do amor do dinheiro, dessa cobiça. Amém, gente? O amor do dinheiro é a cobiça de querer ficar rico, tá? E eu sei que pode não parecer, mas isso é um assunto muito importante. Mas já falei demais e eu gostaria de concluir deixando claro que o crente, ele pode viver em paz com Deus e com riquezas. Jesus disse que não podemos servir a Deus e as riquezas, mas nós podemos servir a Deus com as riquezas. É tudo uma questão de colocar as coisas em seu devido lugar. Não há problema nenhum em crente ser rico. Inclusive, no próprio texto de 1 Timóteo capítulo 6, quando se fala do amor do dinheiro, nos versículos 17 em diante, porque do 9 ao 11, ele fala dos perigos do amor do dinheiro, do querer ficar rico, dessa cobiça. Mas do 17 em diante, ele vai falar de como os crentes ricos devem agir. Que são versículos que poucas vezes são mencionados, mas Paulo fala isso lá. Então, há uma atitude correta que o crente tem que ter se ele tiver muito dinheiro ou se ele estiver se preparando para ter muito dinheiro. Porque se ele estuda e ele trabalha e ele faz a sua parte, óbvio que isso vai acontecer. Agora, o que vem depois da prosperidade, depois da abundância, depois que foi ilimitado tudo aquilo que eu tenho, como vai ficar o meu coração? Então, tem um versículo que para mim, praticamente, resume todo o sentimento saudável que um crente tem que ter em relação ao dinheiro. Nesse seu compromisso com Deus, na sua vida com Deus e em relação ao dinheiro. É a frase que disse Davi em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 14, quando ele fez uma solicitação para ofertas para construir a casa do Senhor. E o pessoal deu tanto que ele disse: tá bom, gente, já foi suficiente. E aí ele fala uma coisa na oração que eu acho isso lindo. Eu vou ler em duas versões diferentes, que eu não sei se vocês têm aí. Eu vou ler na edição contemporânea de Almeida e na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Primeiro vai ser na edição contemporânea, onde ele diz assim: depois que o povo deu e ele foi orar, agradecer a Deus pela oportunidade de poder contribuir, ele diz: quem sou eu? Quem é o meu povo? Que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Na nova tradução da linguagem de hoje, eles colocaram assim:
No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, nós somente devolvemos o que já era teu. Eu acho que essa tem que ser a atitude do crente em relação à prosperidade, embora eu não tenha explicado exatamente como é que isso acontece na prática, mas essa é a razão pela qual nós, por exemplo, damos dízimos, damos ofertas, nós contribuímos com os ministérios, ajudamos os pobres, porque são formas de dar a Deus. Eu sei que alguns de nós somos ignorantes sobre isso, mas apenas para você se lembrar, lá em Provérbios está escrito que aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus paga o benefício. Ou seja, não é emprestar para o pobre não, é dar para o pobre. E aí Deus paga o benefício, porque Deus toma aquilo como pessoal. Ou seja, Deus se importa com os pobres. E quem dá para um pobre, recebe de Deus e não do pobre. Paulo, por exemplo, em Filipenses, ele disse: eu recebi tudo, eu estou suprido, tenho abundância. Aí ele diz: Deus aceitou, Deus teve prazer e ele vai pagar. Diz: eu recebi, eu estou suprido, eu tenho abundância. Aí ele diz: mas foi aceitável e aprazível a Deus, e é por isso que foi para ele que ele paga. Em outras palavras, a forma bíblica de se dar a Deus é dando àqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação que se vive. Então a prosperidade financeira é uma bênção de Deus. Você tem um papel a desempenhar para alcançá-la, e depois da prosperidade você tem que se guardar para não se perder na bênção de Deus, esquecendo-se do Deus das bênçãos. Amém? Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, até a próxima em nome de Jesus. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Então, irmãos, os créditos do vídeo aí vai ao pastor, irmão Nathan Rufino. Foi uma excelente, para mim, uma excelente pregação. Aprendi bastante que nós temos que não nos apegar ao dinheiro. Precisamos do dinheiro, mas não devemos viver por dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Então, a gente vem a trabalhar, vem arrumar o nosso emprego, o nosso serviço, nosso trabalho, dar valor àquilo que nós temos. Seja um trabalho fácil ou um difícil, né? Por exemplo, eu estou aqui agora na madrugada aproveitando a oportunidade. Vocês estavam vendo, eu estava trabalhando, quase finalizando ali já. Aqui já deve ter quase uma hora ou mais de uma hora de pregação do pastor Rufino, juntando com a minha pouca fala, não falei muito. Que a gente venha trabalhar, que a gente venha não roubar ninguém em nada. Você vê às vezes muitas pessoas prosperando em sua volta, um ímpio prosperando, até mesmo pessoas que se dizem crentes, cristão. Crente, cristão não, porque cristão não faz. Prosperando como? A pessoa não paga os seus impostos, a pessoa não paga a sua conta de luz, não paga água. É tudo, que você me entende, gato, entendeu? Então, isso não é prosperidade. Você está se enganando. Prosperidade é você pagar todos os seus impostos direitinho e o pouco que você tem ter com justiça. Não o muito que você ter com injustiça, praticando a injustiça, praticando aquilo que é mal. Porque a pessoa vai olhar e falar: pô, o cara é crente, o cara é próspero, mas o cara não paga luz, não paga água, o cara não trabalha, não faz nada. Quem faz é a mulher, ou quem trabalha é o fulano, o ciclano, ele não faz nada. Ele quer, como na pregação do pastor anterior, do vídeo anterior, ele quer viver da obra de papai. Obra de papai é o que? Ele pega na enxada, ele pega
numa colher de pedreiro, ele é pedreiro? Não, ele quer viver da obra do papai. Ele só quer os dízimos e ofertas dos irmãos. E a outra parte, quer dividir, compartilhar dentro da congregação com os dízimos e ofertas, tem que ser compartilhado. Tem que servir para a administração da igreja, pagar a manutenção, pagar o pastor, que ele é digno do seu... O pastor verdadeiro é digno do seu trabalho, entendeu? Que ele trabalha ali dentro, entendeu? E a manutenção de tudo que é preciso ali dentro, conta de luz, conta de água. É como se fosse, levando para os dias de hoje, um clube. Você está usufruindo ali da água, está usufruindo do banheiro, está usufruindo de várias coisas que tem ali dentro da congregação, entendeu? Mas, concluindo, sobre prosperidade, que a gente não venha barganhar com Deus, não venha querer dar a Deus para receber depois, entendeu? Mas que a gente venha contribuir com amor. Não tenho nada contra, vocês sabem muito bem, que eu já disse no outro vídeo, e venho dizendo, sempre vou dizer que sou dizimista, graças a Deus, devolvo a Deus aquilo que Deus permite que o meu trabalho me proporcione, como o Natan falou justamente, que a gente deve viver do nosso suor, como lá no início dos tempos Deus colocou para Adão: do suor do teu rosto viverás, né? E eu acho que é isso aí, pessoal. Acho que deu para concluir. Todos gostaram. Eu gostei da pregação do pastor Rufino. Acho bem explicativo. Vou trazer outros pastores, entendeu? Sei que eu particularmente assisto bastante o Natan Rufino. O primeiro pastor, eu não sei de onde ele veio, tanto que o vídeo é antigo, mas foi uma excelente pregação em relação, quem não viu, volta lá para assistir, sobre dízimo, Malaquias 3, entendeu? Sobre os dízimos e ofertas. Então eu quero terminar mais uma vez fazendo uma pequena oração, e desejando você uma boa madrugada, porque já são 3h20 da manhã. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesse horário. Obrigado pelo trabalho que Tu me proporcionaste, Senhor. Sei que para muitos realmente a madrugada é complicada, é difícil, mas o Senhor tem me sustentado, tem me ajudado, tem me trazido aqui em segurança, que eu inicio o meu trabalho à meia-noite, mas tenho chegado num horário que o Senhor tem me ajudado a chegar no horário mais cedo, justamente pela violência que existe, mas mesmo assim o Senhor tem me livrado com livramentos visíveis e os invisíveis. Que o Senhor possa conduzir a minha madrugada ainda em segurança, tranquilo, que eu possa exercer o meu trabalho que eu estou fazendo aqui, e pela manhã eu possa voltar para minha casa debaixo das Tuas asas, Senhor. Abençoa aqueles que estão ouvindo até agora essa pregação do irmão Natan Rufino, que estão até agora na minha oração. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Senhor, nas suas dificuldades, nas suas doenças, em qualquer coisa, Senhor, que eles venham estar precisando, o Senhor venha estar curando, Senhor, venha colocar a sua mão. É o que eu te peço, não porque eu mereço, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina e que morreu na cruz por cada um de nós. Amém e amém, Senhor. Bom, irmãos, a paz do Senhor, fico com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos ver quando é que a gente vai poder fazer mais um. Vou dar mais uma estudada em algumas outras pregações que venham ser edificantes e que venham fazer a gente aprender mais ainda sobre a palavra de Deus e a verdadeira palavra de Deus, não qualquer Deus, porque até o próprio dinheiro pode ser um Deus para muitas pessoas. Fiquem com Deus, fiquem na paz, um bom dia, uma boa semana para vocês. Fui. E essa mulher, ela está há muito, mas muito tempo. Nós estamos a nos preparando porque queremos.